O acordo Mercosul-União Europeia foi concluído na semana passada e tudo indica que é um acordo desequilibrado, mais favorável aos europeus do que aos sul-americanos. Ainda não temos informações completas, porque houve muito pouca transparência durante o processo negociador. Mas dá para perceber o que está em jogo e os contornos gerais do que foi acertado, porque é uma negociação antiga, que começou nos tempos do Fernando Henrique Cardoso, na verdade. Então ela vinha correndo há muito tempo, a gente acompanhava há muito tempo, e desde a conclusão dos entendimentos, algumas informações relevantes foram divulgadas. Então dá para ter uma primeira ideia. A primeira ideia não é favorável, porque nós temos indicações de que os europeus consideram pouco e conseguiram arrancar muito do Mercosul. E isso não surpreende, porque na realidade nós temos um momento muito desfavorável para negociar acordos importantes, ou qualquer acordo. Bolsonaro é um governo fraco, no sentido de que é despreparado, né? E o governo Macri é um governo fraco. Então, os dois principais países do bloco sul-americano numa fase politicamente ruim. Viralatismo, digamos assim, lá na Argentina e aqui muito acentuado. Enquanto que os europeus têm uma organização, sabem o que querem, né? Fazem muita demagogia, mas buscam seus interesses regionais e nacionais de maneira profissional, né? Então, eu temo que nós estejamos venhamos a assinar um acordo que está entre os mais abrangentes que o Brasil jamais assinou em termos internacionais. Isso sem uma discussão pública. Mas há como reverter isso. Por quê? Porque o Congresso brasileiro terá de apreciar e aprovar ou não esse acordo. Assim como os parlamentos dos outros países do Mercosul e os 28 ou 27, saindo da Inglaterra, né, saindo do Reino Unido, da União Europeia, mais o Parlamento Europeu. Então tem muito chão pela frente. Seria importante que os parlamentares brasileiros agora pedissem a íntegra do que foi acertado na semana passada, que foi concluído semana passada, pegar e examinar, chamar especialistas, mobilizar suas equipes técnicas e em seguida chamar para audiências públicas. Enquanto o assunto está quente, os congressistas, Câmara, Senado, têm que chamar os negociadores para prestar contas, como fazem todas as democracias. E é muito importante que isso seja feito para contrabalançar um possível desequilíbrio, um provável desequilíbrio, eu diria, entre a posição dos europeus e a posição sul-americana nessa negociação. E esse tipo de acordo é um tipo de acordo que oferece pouco em termos de acesso adicional a mercados. Não é acordo de livre comércio, porque não é livre e não é de comércio apenas. São acordos abrangentes, de caráter muito abrangente, que envolvem comércio, serviços, investimentos, temas ambientais, barreiras sanitárias e fitossanitárias, compras governamentais, patentes, propriedade intelectual, licitações públicas, entre outros temas. Você imagina a abrangência disso tudo correndo nos bastidores, sem discussão pública, que foi o que aconteceu no governo Temer e agora. E o Brasil é levado por esse tipo de acordo, que é o primeiro desse tipo que a gente assina, a fazer concessões em termos de amarrar as políticas de desenvolvimento nacional, as políticas de interesse público, a acordos internacionais de difícil reversão. Em troca do quê? Em troca de pouco acesso adicional. Os europeus não querem abrir a agricultura, os franceses principalmente, então mantém toda uma bateria de defesas da agricultura na área em que nós somos competitivos em relação a eles. E dizem os propagandistas do acordo, nesses últimos dias estão repetindo aí, mas as tarifas sobre exportações industriais do Brasil vão ser zeradas em grande parte, na maior parte. Só que não dizem, né, que as tarifas sobre bens industriais na Europa e outros países desenvolvidos já são há muito tempo muito pequenas. Então o ganho adicional muito pequeno, em troca de concessões muito expressivas em muitas áreas. Né? Então vamos ver o detalhe, porque o diabo mora nos detalhes, e vamos aprofundar essa discussão para que, se for o caso, o Congresso deve rejeitar ou mandar os negociadores de volta à mesa de negociação para conseguir uma coisa que seja provavelmente mais equilibrada do que essa que nós temos hoje.